material gravado, fica disponível para vocês no Classroom, posteriormente para consulta de vocês, para vocês reverem o material, né, sempre que precisarem relembrar aquilo que foi dado em aula. Esse material está disponível, então. Fica disponível ali no Classroom, na barra Atividades. Os slides, lá no tópico específico, né, slides das aulas, e o vídeo, né, no seu tópico lá, vídeos das aulas. Então, a gente já tem os 2 vídeos da primeira semana, né, o vídeo da terça e da quinta. A gente tem os 2 vídeos da segunda semana. Nós teremos, então, os 2 vídeos da semana, sendo que o da terça já está lá, né, no Classroom. De hoje, depois de convertido, estará disponível ali para vocês. Cada semana é uma etapa, né, do nosso PET, então sempre tem 2 vídeos em cada etapa, né. O primeiro vídeo é o passo a passo, né, orientação de como deve ser construída a etapa, e o seu vídeo é sempre, né, um arquivo que foi entregue no ano anterior, para a gente ver os erros mais comuns, né. Então sempre tem essas 2 perspectivas em cada etapa. Nessa semana, a gente já teve a aula da terça-feira, né, onde a gente viu todo o passo a passo de como deve ser feita a etapa 3, e hoje a gente vai trazer, então, um arquivo, né, que foi entregue no ano anterior, nessa fase da etapa 3, para a gente ver os erros mais comuns, como sempre, e como foi combinado no nosso contrato pedagógico, quando a gente apresentou essa disciplina, né, e falou a respeito de como que funcionaria. Inclusive, o vídeo do contrato pedagógico, que foi lá no primeiro dia, ele está disponível para vocês igualmente no Classroom, na barra Atividades. Tem um tópico ali chamado Contrato Pedagógico. Está ali o vídeo que foi gravado, foi 1h30, né, explicando tudo, como funcionaria essa disciplina. Então, acredito que todos já viram, né, ou participaram da primeira aula, né, se alguém não viu ainda, ou esqueceu de alguma coisa, né, todos os combinados estão lá, recomendável rever. No início de cada uma das aulas, pessoal, a gente sempre relembra, né, o nosso calendário, né. Então, já é uma praxe, seja na aula da terça, seja na aula da quinta, a gente olha para o nosso calendário novamente e relembra de todas as fases, para que não fique, né, nenhuma dúvida. Embora a gente já tenha trabalhado ele no contrato pedagógico, né, já foi esmiuçado em detalhes, mas a gente relembra, né? Então vamos relembrar. 10/8, depois do contrato pedagógico, em que a gente apresentou o funcionamento dessa disciplina, nós tivemos a etapa 1, né? Então, a primeira aula, no início de uma etapa, vocês já sabem como funciona, né? É explicado o que é para fazer, como é para fazer, né? As orientações de construção da etapa, detalhadamente. Depois, no dia 12/8, que é a aula da quinta-feira, né? A segunda aula da etapa, neste caso da etapa 1, a gente trouxe um arquivo, né, a respeito de uma entrega anterior, de um ano anterior, em que a gente viu ali, né, os erros mais comuns cometidos naquela entrega, para que você não cometam os mesmos erros. Tá? E aí, valendo 2 pontos, entrega até 14/8, né? Conforme combinado, o líder que faz a regra pelo grupo, né? É feita a correção, né? E as observações lá, atribuída a nota. E é claro, né, se espera que o grupo corrija, né, as observações que foram colocadas na entrega. Tá? Então, é orientado em aula como deve ser feito, né, o trabalho. E, obviamente, na hora de corrigir, o que eu vou olhar? Se aquilo que foi orientado foi feito. Simples assim, né, do início. Na segunda semana, dia 17/8, nós iniciamos a etapa 2. Quando inicia uma etapa, o que ele faz? Explica o que é para fazer, como é para fazer, as orientações detalhadas do passo a passo de construção da etapa. Aí na aula da quinta-feira, 19/8, é a segunda aula da etapa, então a gente trouxe, né, dessa etapa 2, também uma entrega de ano anterior, né, nessa etapa 2, com erros e problemas para a gente analisar, conversar, falar sobre os erros mais comuns, para vocês não repetirem aqueles erros mais comuns, né? E aí, valendo 2 pontos, entrega até dia 21/8. Obviamente, né, que se é orientado, né, em 2 aulas
detalhes de como fazer a etapa, obviamente, na hora da correção, eu olho isso, né? E atribuo a nota. Claro que fica muito prático para o grupo, né? Seguir exatamente aquilo que foi orientado. Porque se eu olhar e foi feito conforme orientado, já tira a nota máxima, né? Não precisa retrabalhar, né? Não precisa fazer de novo, né? Trabalhar em duplicidade, né? Já fiz da primeira vez certo, né? Agora, se fizer incompleto, provavelmente vai ter observações, coisas para fazer, né? Essa semana, dia 24/8, na terça-feira, a gente começou a etapa 3. Quando a gente inicia uma etapa, o que é feito? A gente fala sobre o que é para fazer, como é para fazer, as orientações, passo a passo de construção da etapa. Foi isso que a gente fez na terça-feira. Detalhamos todos os tópicos da etapa 3, de como vocês devem fazer a construção de cada um deles. Hoje, 26/8, é a segunda aula da etapa, né? A nossa etapa 3. Hoje, eu vou trazer ali, né, a pega de um ano anterior a respeito da etapa 3, para a gente conversar sobre os erros mais comuns, as coisas que são geralmente esquecidas, né? Para que vocês não cometam os mesmos erros e façam a entrega de completa já da primeira vez, né? Para não ter que retrabalhar depois. Vale 3 pontos. E essa entrega até dia 28/8, então. Tá? Na semana que vem, na terça-feira, 31/8, a gente inicia uma próxima etapa, que é a etapa 4. E o que a gente faz no início de uma etapa? É explicado o que é para fazer, como é para fazer, as orientações de construção passo a passo da etapa. Na quinta-feira, 2/9, nós vamos trazer um arquivo, né, de uma entrega de um ano anterior para a gente analisar e ver ali os erros mais comuns, para que vocês também não cometam. Então, são 2 aulas aí a respeito da etapa. Igualmente, vale 3 pontos e entrega até o dia 4/9, né, até às 23h59. Em cada uma, né, das aulas, nós temos, depois da primeira parte da aula, nós temos um intervalo, depois do intervalo da chamada, tem tempo dentro do horário de aula para os grupos se reunirem, começarem a construção da sua etapa e, né, um espaço para dúvidas, orientações. Então, eu fico aqui conectado sempre, né, na segunda parte da aula, para que vocês, ao construírem a etapa, tenham, né, um espaço para tirar as dúvidas, fazer as perguntas de vocês. E é no horário de aula, né, que isso acontece. Tá? Sempre tem esse momento em todas as aulas para a gente conversar. Muito bem. Essa é a nossa N1, né? Fecha os 10 pontos. 2 pontos da etapa 1, 2 pontos da etapa 2, 3 da etapa 3 e 3 da etapa 4, fecha 10 pontos. A nossa média é composta da N1 mais a N2 dividido por 2. Então, se a N1 são as 4 etapas, a N2 é a nossa apresentação final. Né? Lá no dia 9/9, vocês apresentam, né, em 10 slides, então vão ter ali de 10 a 12 minutos, né, cada grupo para fazer a sua apresentação, apresentam o plano de empresa de vocês, né, o TCC de vocês. Tá? Para fazer essa apresentação dia 9/9, no dia 5 você já tem que ter entregue, né, o roteiro completo, mais os slides. Então, no dia 5/9, vocês abrem ali o arquivo da N2, né, e entregam o roteiro final. Tá? Conforme a gente já demonstrou, né, lá no vídeo do contrato pedagógico, né, tem que abrir ali o arquivo do roteiro, inserir as 4 etapas da N1 para fazer a entrega, não esquecendo de que tem que inserir também os slides, né, antes de clicar em entregar, porque já faz o envio dos 2 arquivos juntos, né, o roteiro final mais os slides. Esses slides que vocês entregam, né, na N2, é que vai ser projetado, então, no dia 9/9, para vocês apresentarem. Tá? Claro, antes disso, né, nós temos no dia 6 uma aula de orientações finais para a apresentação. Vai ser no dia 6/9, numa segunda-feira de manhã, às 9 ao meio-dia, por quê? No dia 7, né, que seria a nossa aula na terça-feira, é um feriado de independência do Brasil. Então, por esse motivo, né, excepcionalmente tem uma aula na segunda, no dia 6. Nessa aula da segunda, dia 6, são as orientações finais, né? Prometo que vai ser algo breve, mas a gente vai falar e vai orientar, né, detalhes aí sobre a apresentação, se vocês, né, quiserem ainda fazer algum ajuste final nos slides, ainda dá tempo, né, de fazer esses ajustes e fazer uma segunda entrega, né,
antes da apresentação do dia 9. Então, isso que a gente vai tratar no dia 6, tá? Então, tá aí, né, gente? Nossa M1 e M2. Todas as aulas a gente relembra esses elementos. Eu acredito que não seja dúvida mais para ninguém, né? De que funciona. Mas, eventualmente, às vezes surge uma dúvida nova, alguma coisa que a gente gostaria de ter perguntado antes e esqueceu de perguntar. E aí lembrou agora. Então, espaço aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, sobre o nosso calendário aí? Nossa M1, M2. Tá tranquilo para vocês? Tranquilo, senhor. Legal, Maria. A Laura colocou tudo certo no chat. Legal. Leonardo também colocou tranquilo no chat. Legal, Leonardo. Pra mim tá de boa também, senhor. Certo, Lucas. Valeu. Duane também colocou tudo certo no chat. Legal, Duane. Muito bem, gente. Então, se não há dúvidas aí para acrescentar, vamos tratar da nossa etapa 3, né? Essa, então, é a nossa aula de número 6, em que a gente trata a respeito de uma entrega que foi feita, né? Nessa etapa 3, de um grupo de um ano anterior, para a gente analisar os erros mais comuns, né? Aquilo que foi eventualmente esquecido ou não feito, né? Porque são frequentes, né? Esses erros aí, ano a ano, eles acabam se repetindo, sempre decrementa a nota, né? Porque a correção é feita a partir das orientações que foram passadas, né? É dito, faça A, faça B, faça C, faça D, né? É dado o passo a passo, é orientado, é dito como construir. Depois, quando eu recebo o arquivo, o que eu vou olhar? Exatamente aquilo que foi orientado, né? Foi pedido para fazer A, foi feito, ok. B, foi feito, ok. C, foi feito, ok. D, foi feito, ok. Foi feito todos os itens e foi feito conforme orientado. Nota, né, máximo naquela entrega daquela etapa. Agora foi feito A, B, C e D. Né? Foi feito, foi construído, mas não como orientado. Né? Faltou elementos dentro da construção, decrementa a nota. Outra coisa que acontece eventualmente foi pedido A, B, C e D, foi feito A e B, C e D não foi feito. Né? Também decrementa a nota, porque as orientações, né, são que aquilo que vão ser verificados na hora da correção. Então, vamos aproveitar essa aula da quinta-feira, sempre a segunda aula de uma etapa, né, para analisar esses erros mais comuns. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Vamos usar, na verdade, hoje duas entregas diferentes para analisar uma parte numa entrega e outra parte em outra. Então, deixa eu compartilhar essa tela com vocês. A primeira empresa, então, que a gente vai olhar, vai analisar, é uma empresa de produto, né? Não é uma prestadora de serviços, né? Empresa de produto, chama Sapaflex, e a gente vai analisar, então, essa etapa 3, né? Já deve estar carregando aí para aparecer para vocês. Estão visualizando a tela já, gente? Compartilhei aí já com vocês. Só me confirmem, por favor. Sim, está aparecendo. Ok. Então, a nossa etapa 3 é constituída do capítulo 4, né, o plano de marketing, então, que vai ali do 4.1 até o 4.6, né?
Então, nós estamos aqui com a entrega que foi feita. Essa aqui foi em 2019. Esse grupo aqui fez a Sapaflex. E como nós orientamos lá na aula da terça, né? E já é praxe aí, né? Já está bem fundamentado isso, né? Todos os grupos já devem estar cansados, inclusive, de ouvir, né? Que a gente sempre abre um capítulo com uma introdução, né? E o grupo fez, tá? Fez a introdução aqui, né, do plano de marketing, né? Explicando o que é um plano de marketing segundo determinado autor, né? Eles utilizaram ali o Cutter e o Keller, né? Que são, né, os autores mais utilizados, né, na área de marketing. Não são os únicos, né? Mas os mais utilizados. Tá? Eles têm livros publicados em conjunto, né? Como esse que foi citado aqui, né? Citar os dois autores juntos, porque é um livro aqui publicado por eles em 2012, mas Cutter tem seu livro próprio, Keller também, né? E aí pode utilizar ou um ou outro, ou os dois, né? Dependendo do livro que está sendo citado. E aí explicaram, né? O que é um plano de marketing, a sua importância, para que ele serve, né? E aí acrescentaram ainda, né, que será, né, demonstrado, tratado neste capítulo, tais e tais itens, que é uma informação importante, né? Combinado, ou seja, sempre que a gente abre um capítulo, a gente deve informar o leitor, né, o que ele vai encontrar nos subitens dentro desse capítulo. Né? Eles fazem isso, né? Será demonstrada a descrição dos principais produtos, serviços, estratégia de marketing, promocional, né? São os 4 P's do marketing, análise SWOT. Então eles fazem isso. Vocês devem lembrar, né? Que na aula da terça-feira foi isso que a gente falou, né? Você deve apresentar o que o leitor encontra no capítulo, né? Isso deve estar dito. Então cumpriram, né, com esse objetivo, tá? O parágrafo também está bem formatado, né, no sentido de que, né, mantém a formatação padrão, ou seja, espaçamento entre linhas e e-mail, né, está justificado, ele está alinhado à esquerda, alinhado à direita, o parágrafo. Tá? Claro que é sempre importante, né, a gente ficar atento à acentuação, pontuação, né, concordância verbal, né, não pode escrever, né, sem considerar, né, as regras da língua portuguesa. Né? E aí a única observação aqui que teria nesse parágrafo, né, seria em relação aqui ao mercado-alvo, né, forma de grafia, né, forma de escrever a palavra mercado-alvo é com um hífen, né? Então, faltou só isso em relação à descrição desse parágrafo. Aí começa o 4.1, tá? E aí, aqui já tem um problema um pouquinho maior, né? Na entrega desse grupo. O 4.1 é a descrição dos principais produtos e serviços. Tá? Faço um parágrafo introdutório, tá? Falando a respeito, né, dos produtos ou serviços que a empresa vende. E aí, o que a gente combinou, né? Apresentar de 3 a 5 produtos. Depois do parágrafo introdutório, vai lá a imagem do primeiro produto, né? Claro, o título, pela configuração que a gente já conversou nas outras etapas, né? Apresentando o que é aquela imagem. Embaixo, fontes, 2 pontos, autoria própria, a imagem do primeiro produto. E embaixo do produto, o que tem que fazer? Descrever esse produto. Os detalhes, atributos, composição, forma, peso, embalagem, sabor, cores, né? Tudo aquilo, né, que descreve detalhadamente o nosso produto. Isso não foi feito aqui, né, no 4.1. A gente tinha que de 3 a 5 produtos, de 3 a 5 imagens, né, e a descrição de cada um deles. Imagem, descrição, imagem, descrição, imagem, descrição, de 3 a 5 produtos. Então é exatamente isso que eu faço, gente. Eu orientei lá na aula da terça uma coisa, quando eu recebo a entrega, é isso que eu vou olhar, sem mistério nenhum. Tá? Então, claro, quando eu abro, né, e vou olhar e vejo que aqui foi orientado, foi dado passo a passo, foi dito como fazer e o que fazer, não foi feito, obviamente a nota não segue, né, nota máxima. Né? Quem vai receber nota máxima? O grupo que faz completo, né? Aquele grupo que não faz, recebe nota a menor, tá? Por isso que eu falo que é importante, né? Ficou com dúvida, o professor orientou como fazer. Ficou com dúvida, pega o vídeo, né, que foi gravado, que está disponível no Zoom, né?
Eu no meu grupo fiquei com 4.1, não lembro muito bem. Vai lá, pega o vídeo, dá uma adiantadinha no vídeo, né? E vê lá o que o professor falou no 4.1. É assim? Vai lá e faz igualzinho. Não tem problema nenhum, né? É só fazer conforme orientado. Agora, se eu ficar com dúvida e fizer na dúvida, pode ser que eu faça, né? Sem ter, sem cumprir, né? Com tudo aquilo que foi pedido, tá? Ou às vezes eu não lembro muito bem, mas em vez de olhar o vídeo, né? Para algum colega, o colega às vezes vai de memória lembrar, né? Alguma coisa, mas não tudo. Então, o vídeo é sempre um bom suporte, tá? Para saber o que foi orientado. Se eu não lembrar, né? Se eu não anotei no caderno, né? Pelo menos rever o vídeo, né? Para não entregar fora daquilo que foi pedido, né? Então aqui esse grupo, né? Cometeu essa falha aqui nessa construção, tá? E sempre que a gente faz isso, né? Vai receber uma observação ali, né? Revejam ao vivo, né? O arquivo foi entregue, né? Sem cumprir com as orientações. Vai ter que rever lá, né, para reconstruir a etapa, tá? Claro que dá uma decrementada na nota. Em termos de estrutura do parágrafo, tá? Em termos de estrutura do parágrafo, está legal, né? Espaçamento permaneceu padrão, né? Espaçamento 1,5 entre linhas, justificado aí que é a esquerda, né? Eles estão utilizando aqui, né? Uma linguagem em terceira pessoa, não estão utilizando, né? Nós, o nosso, né? Fizemos, elaboramos, né? Não estão usando a primeira pessoa, estão falando em nome da empresa, né? Não estou falando os nossos calçados, os calçados da Sapaflex, estão falando em nome da empresa, então está certa essa construção textual, né? Só esqueceram de cumprir, né, com o passo a passo foi informado, né? Na hora de apresentar aí os seus produtos e a descrição detalhada dos produtos, tá? Muito bem. Até aqui, gente, a abertura do capítulo e o item 4.1. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Respondido aqui os erros mais comuns que acontecem, geralmente. Não, senhor. Tranquilo por enquanto, senhor. Legal, certo. A Bruna colocou tudo certo. Legal. Um outro erro, às vezes, que acontece aqui, gente, um esquecimento na entrega do 4.1, faz o parágrafo introdutório, aí coloca bonitinho lá, imagem número tal, produto XYZ, põe a imagem do produto, põe embaixo fonte 2 pontos, né? A autoria própria, se vocês que produziram a imagem ou pegaram de algum lugar, coloca ali a origem de onde foi, e esquece de colocar abaixo a descrição detalhada. Aí a pessoa coloca o primeiro parágrafo, os produtos um embaixo do outro, as imagens, né? Com a correção lá, o título, fonte, mas esquece de colocar a descrição, né, dos produtos, que é um segundo erro também que acontece. Tá? Mas aqui esqueceram das duas coisas, né? Lara levantou a mão, pode falar, Lara. Senhor, se a gente pega uma imagem pronta, por exemplo, um vidro de perfume do Google, e a gente só acrescenta o nosso logo, seria fonte autoral ou já é uma imagem pronta? Como a imagem ela tem uma origem, né, tem um direito autoral aí vocês vão ter que ficar a fonte 2 pontos, a origem de onde veio. Então, foi do Google Imagens, ou foi do Stock Imagens. Aí vocês vão ter que colocar a origem dessa imagem, mesmo que vocês tenham acrescentado o de vocês para representar o produto de vocês, tá? A imagem em si, ela tem uma origem lá e tem que ser colocada essa fonte. Tá, Lara? Tá bom, obrigada. Obrigado. Muito bem. Muito legal a pergunta da Lara. Participem, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida aí, façam como a Lara. Muito bem. Então, se não há mais nenhuma dúvida, uma pergunta em relação ao 4.1, nós vamos ao 4.2, que são as estratégias de preço, tá? Esse aqui, gente, é bem frequente aqui, que os grupos esqueçam, né, daqueles 5 parágrafos que a gente orientou na aula da terça-feira, né? Que é um parágrafo segundo determinado autor falando o que é estratégia de preço, aí depois um parágrafo falando sobre os concorrentes, quais são os preços praticados, né, pelos concorrentes de vocês, um parágrafo falando
sobre os clientes, né? Quais os preços praticados pelos clientes, praticados não, né? Esperados pelos clientes. Depois a estimativa de preços que vocês desejam praticar. E por último, qual é a estratégia de vocês, né? Em relação aos preços. Tá? O preço estimado vai ser mantido porque esse motivo, ou o preço estimado, né? Vai tentar se aproximar aos preços dos concorrentes ou que os clientes desejam pagar por tal e tal motivo. São esses 5 que a gente conversou a respeito na aula da terça, né? Eventualmente aqui nesse 4.2, ou se esquece de alguns desses, né, parágrafos, né? Ou na hora de montar os parágrafos, né? Acabam fazendo alguma outra coisa bem diferente dela que a gente comentou, né? Então fiquem bastante atentos. Milena levantou a mão, pode falar, Milena. Pelo menos para mim apareceu aqui. Foi sem querer, Milena? Milena acabou saindo da reunião. Talvez voltou agora. Milena, tinha aparecido para Voltei, mim. senhor. Isso, tinha aparecido para mim aqui que tu tinha levantado a fazer alguma pergunta? Sim, exatamente. Não tem problema a gente querer usar mais de um autor, senhor? Não. Na parte ali da parte introdutória, assim, por exemplo, usar outras referências de autores, não tem problema. Não tem problema. Pode deixar de usar um autor, tá? Ali, quando pede autor. Mas se vai usar 1, 2 ou 3, aí não tem problema, tá? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Yasmin conectando, bom dia. Então vamos ver a entrega desse grupo aqui no 4.2, né, considerando que são esses 5 parágrafos, né, que a gente orientou lá na aula da terça, tá? Então eles fizeram o parágrafo introdutório do autor, fizeram, tá aqui, né, falando sobre o que é estratégia de preço, sua importância, enfim, né. Depois, eles precisavam falar a respeito da estratégia, né, falar a respeito de um parágrafo falando a respeito do preço praticado pelos concorrentes. Eles até citam os concorrentes aqui, né, mas não falam aqui quais foram os concorrentes e quais os preços praticados por esses concorrentes. E vocês já têm isso, né? Na etapa anterior foi pesquisado lá, foi feita uma tabela de concorrentes, que vocês compararam vocês com 3 concorrentes, né? Com os preços praticados. Então aqui tem como fazer um parágrafo falando, né? Da pesquisa realizada dos concorrentes, concorrente tal pratica tal preço, concorrente tal, e faz um parágrafo falando sobre os preços praticados pelos concorrentes. Aqui foi esse parágrafo. E citaram, mas não falaram nos preços, enfim, né? Não foi um parágrafo específico sobre concorrentes, tá? Faltou um parágrafo falando a respeito dos preços, né, que os clientes esperam pagar. Então, um parágrafo sobre o autor, um parágrafo dos concorrentes, e faltou o parágrafo dos clientes. E eles já pularam direto, né, pela estimativa de preço da empresa. Né, qual o preço que a empresa, né, estima cobrar pelo seu produto. Né? E é um preço estimado, não precisa fazer cálculo. Né? Aqui, o cálculo de venda é feito lá na etapa 4, que é a etapa seguinte. Né? Aqui é só uma estimativa. Tá? A expectativa é o sapato masculino ficar numa média de preço tal, o sapato feminino tal, o sapato infantil tal faixa de preço, já que a empresa deles é a Sapaflex. Né? E aí, lembra que eu comentei lá na aula da terça-feira, pessoal, vocês não precisam, né, fazer o cálculo do PV aqui, o preço de venda, porque isso é na etapa 4, né? Aí, às vezes, se ouve isso, né, e acaba dizendo, é para fazer o PV, aí o grupo foi lá e fez, né, o cálculo do PV aqui. Precisa fazer aqui, né, é na etapa 4, aqui é o preço estimado, né, tá? E aí fizeram o cálculo do preço para estimar e esqueceram o parágrafo de conclusão, né, em que tem que fazer esse quinto parágrafo falando, né, comparando os preços marcados pelos concorrentes, os preços que os clientes desejam pagar e o preço estimado pela empresa, e aí justifica, né? O nosso produto vai ser de mais qualidade, o nosso preço estimado ficou maior que o concorrente e o que o cliente deseja pagar, mas a gente vai concorrer com qualidade, então a gente sustenta esse preço, né? Vamos trabalhar com esse preço. Ou não, né? Esse produto, né? O cliente é muito sensível ao preço, então a gente não vai poder trabalhar com esse preço estimado, a gente vai tentar aproximar, né?
ao preço praticado pelo concorrente ou ao preço que o cliente deseja pagar em função, né, dessa justificativa, tá? E aqui faltou isso, tá, gente? Então, os erros aqui foram, depois de ter feito corretamente, né, a citação do autor sobre o que é estratégia de preço, fazer um parágrafo sobre preços praticados pelos concorrentes. Não foi feito, né? Um parágrafo falando dos preços esperados pelos clientes, que também não foi feito. Essas duas informações, né? Os preços dos concorrentes daquela tabela dos concorrentes e o preço que os clientes desejam pagar lá da pesquisa de clientes. Então, esses dois parágrafos têm, né, de onde tirar informação para construir, né? E aqui depois, na hora de construir a estimativa de preço que a empresa, né, procura, né, não precisava ter calculado, né? Era só ter estimado e esqueceram de fazer o parágrafo conclusivo, né, da estratégia, tá? Então aqui está completo em função dos detalhes dessas informações, né? São 5 parágrafos e eles foram devidamente orientados na aula da terça-feira, né? A gente disse o que fazer, o que deveria compor cada parágrafo, né? Para vocês cumprirem com esse item 4.2. Neste aqui, gente, 4.2, vocês ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Milena Caroline levantou a mão. Pode falar, Milena. Professor, na parte da descrição do preço, tá? Seria o produto no geral ou a gente teria que especificar cada um? Nós falamos aí lá na descrição de produtos, né, de 3 a 5 produtos. Então, aí tu falaria da estimativa de preço desses principais produtos que tu apresentou antes, né? Se tu apresentou ali, são os 3 principais produtos, aqui na hora de fazer estimativa de preço, tu diz, o produto tal de tanto a tanto, outro produto de tanto a tanto, para fazer essa estimativa, tá? Se for 3 dos 3, se for dos 4, se for 5 dos 5 produtos que vocês apresentaram aí, como os principais, tá? Tá certo, senhor. Obrigado. Nada. Muito boa pergunta da Milena, né? Alguém mais? Então podemos entender que todo mundo compreendeu, né? Como produzir o 4.2, né? E aí na nossa entrega do grupo, né? Nenhum grupo vai precisar retar porque está tudo entendido, né? Isso que é o bom, né, gente? A gente não tem nenhuma dúvida, né? Entendeu tudo. Quando a gente for fazer a entrega, né? Fazer a entrega completa, evita do grupo ter que refazer, né? Alguma coisa, né? É importante também as participações de vocês, né? Perguntar, tirar as dúvidas, caso aconteçam, né? Para que essa entrega não tenha que ser reajustada depois, né? Esse é o ponto positivo disso, né? 4.3, as estratégias promocionais. Aqui no 4.3, né? Vocês vão lembrar na orientação da terça-feira de que esse item, né? Não é no sentido de uma promoção, né? De descontos, de abatimento, né? No preço, né? Aqui a estratégia promocional que vai para além, né, desse significado. A estratégia promocional aqui no sentido de promover a marca, promover a empresa, promover os produtos da empresa, ou seja, gravar na mentalidade do cliente, né, essa marca, esses produtos, de uma forma que, né, o cliente tenha contato constante, né, com símbolos da empresa, né, e aí, quando ele necessitar daquele tipo de produto, ele vai lembrar dessa marca, vai lembrar dos produtos dessa empresa. Tá?
Então, algumas estratégias promocionais muito utilizadas pelas empresas. Por exemplo, outdoor, né? Os clientes sempre passam por aquela avenida, por aquela rua, né? E está ali o outdoor, né? O cliente olha e está ali, aquela marca, aquela empresa, né? Quando ele precisar, ele vai lembrar, vai estar, né, na memória dele, né? Vai estar ali registrado. Entrega de panfletos, flyers, né? A mesma coisa, né? Então, é mais, né, uma técnica promocional para fixar na mentalidade do público consumidor aquela empresa. Aí o cliente, né, embarca no ônibus ou embarca no trem, né, e tá lá dentro do ônibus ou dentro do trem, aí tem aquela, né, TVzinha lá dentro, né, passando imagens lá referente às empresas, né, pequenos trailers, enfim, né, sobre as empresas. É uma outra estratégia. O cliente, né, tá lá na estação do trem, né, e tem lá vários banners de várias empresas, né, ali colocados. Enquanto ele está ali parado esperando o trem, está olhando aqueles anúncios, está olhando aquelas marcas. Então, está promovendo a mentalidade do cliente, fixando a sua marca. Aí o cliente pega o celular, né, abre a rede social, Instagram, Facebook, né, TikTok, entre outros, qualquer. Está lá, né, a empresa tem uma página naquela rede social, né, e o cliente tem contato com isso, né? Então, independente do local que o cliente está, seja, né, transitando pela cidade, né, ou inserido dentro do mundo digital, a empresa está lá presente, né, mostrando, olha para mim, né, guarda na tua memória a minha empresa, o meu nome, a minha marca, os produtos, quando tu precisar, tu vai lembrar de mim. Isso é promover a marca da empresa, isso é promover o produto, isso é promover a imagem da empresa, é fixar a imagem da empresa na mentalidade do consumidor, tá? É nesse sentido que foi solicitado a vocês que construíssem as estratégias promocionais aqui no 4.3. Tá? Claro, cita o autor lá, né, para o fulano de tal, segundo determinado autor, né, estratégia promocional, né, é isso, é aquilo outro, dentro do contexto, né, dos 4Ps do marketing, né, então a gente pode encontrar, né, estratégias promocionais, né, em vários sentidos, mas foi esse o pedido para vocês aqui, tá? Dentro do contexto dos 4Ps do marketing. Tá? Aí depois apresentar as estratégias promocionais, pelo menos, né, foi pedido 3 estratégias promocionais, né, de 3 a 5, mas no 3. E que dentre essas estratégias promocionais, uma estratégia física e uma digital. Então, se eu vou apresentar 3 ou vou apresentar 5 estratégias promocionais, né, dentre essas, né, tem que ter essa divisão. Algumas digitais, outras estratégias físicas. Tá? E aqui na SapaFlex, né, eles descreveram aqui, né, quais seriam as estratégias e apresentaram, né, essa figura aqui, né, do Facebook da empresa. Eles apresentaram o template, né, da SapaFlex, então é uma estratégia digital, né, fonte de descontos, autoria própria. Claro, aqui, né, nós estamos na etapa 3 do trabalho, então com certeza aqui não é a figura 2, né, já tem figuras anteriores, na etapa 1, 2, enfim. Então, gente, cuidem isso também, é um erro comum, né? Então, aqui provavelmente seria a figura, né, número, né, 15, 18, né? Já tem figuras anteriores que vão ter a sequência, né? Então, cuida isso, e o alinhamento à esquerda em cima da figura. Né? Fonte 2 pontos, autoria própria, porque foram eles que montaram, né, o template aqui do Facebook da empresa. Fonte 2 pontos, autoria própria, também alinhado à esquerda, abaixo da figura. Tá? Então, o título é, né, superior em cima da figura à esquerda e a fonte é inferior, abaixo da figura, também alinhado à esquerda. Tá? Apresentaram uma rede social. Apresentaram a segunda rede social da empresa, que foi o Instagram criado pela empresa. Tá? Então, apresentaram aqui o template do Instagram da empresa, né? Poderia estar mais elaborado, né, com algumas tags, mas apresentaram. A questão da numeração da figura também, né, fiquem atentos. Então, tá, figura número tal, Instagram da SapaFlex, tinha que estar na esquerda, fonte 2 pontos, autoria própria, deveria estar alinhada à esquerda também. Nós apresentaram já aqui a segunda rede social da empresa para promover a marca, né, na mentalidade do cliente, fixar a marca, a empresa na memória. Né? E faltou, né, de 3 a 5 no mínimo estratégias, né, promocionais, colocaram só 2 redes sociais, né, e aí
dessas 3 ou 5, né, pelo menos, né, tinha que ter essa divisão, algumas digitais, outras físicas, né, então faltou apresentar estratégias aqui, né, para essa promoção, tá? Então, nesse sentido, como eu falei para vocês, eu ia também mostrar uma segunda, né, uma segunda empresa, né, que entregou também essa etapa, a etapa 3. Então, a gente vai fazer uma transição agora para esse outro arquivo para fazer uma comparação, né, dessa parte aqui da entrega com outro grupo, tá? Aí esse outro grupo foi, esse da Sapaflex foi de 2019, esse outro que eu vou trazer para vocês, se eu não me engano, foi 2018. Deixa eu carregar aqui. Então, essa anterior era a Sapaflex, agora essa outra empresa é a Alimbem, né? Uma empresa na área de alimentação. Então, acho que já carregou, só me confirmem que está aparecendo para vocês aí. Sim. Tá. Então, vocês viram agora um pouquinho, né, o 4.3 das estratégias promocionais da Sapaflex, que ficou incompleta, né? Agora, essa outra empresa, a Alimbem, né? Eles colocaram lá também o autor, né? Falando sobre o que é estratégia promocional, né? Aí eles explicaram um pouquinho, né? Quais são as estratégias promocionais que eles vão adotar e começaram a apresentar, né? As estratégias deles, tá? Então, também lá, figura número tal, Facebook Alimbem, o template, né? Do Facebook deles, fonte 2 pontos, autoria própria. Aqui já em relação à formatação da posição do título e da fonte, está correto, né? Está alinhado à esquerda em cima da figura. A fonte 2 pontos, autoria própria está alinhada à esquerda abaixo da figura. Está correto, né? Em termos de formatação nesse. O legal aqui é que eles puxaram, né? E fizeram a apresentação do Facebook deles, né? Já com a imagem do logotipo da empresa, né? Alimbem, o logotipo que eles tinham construído, né? Então, isso também é uma coisa importante, né, de estar na apresentação das redes sociais, né. Também fizeram um Instagram, né, um Instagram com, né, as cores, enfim, o logotipo da empresa, né, um alinhamento correto aqui, né, da identificação do título, né, identificação da fonte, né, sempre à esquerda, né, da imagem. E aí, o que a gente falou? É de 3 a 5 estratégias, né, digitais e outras físicas, né. Então, eles apresentaram 2 redes sociais, estratégias digitais, né, de promoção, e aí vem uma estratégia física, né, um folder, tá? Então tá aqui, né, a frente e o verso, né, do folder que eles criaram da Alimbem, né, utilizando as cores da empresa, o logotipo da empresa, né, os dados de contato, como o cliente acha essa empresa, né, uma descrição nesse folder, do que a empresa faz, enfim, e aí fonte 2 pontos, autoria própria, né, na criação do folder deles. Uma outra estratégia física foi o cartão de visitas, tá? Apresentaram aqui a frente e verso, né, do cartão de visita deles, tá? Com as cores da empresa, logotipo, também dados de contato, né, para o cliente procurar a empresa, tá? Também a linha esquerda, né, o título lá, né, do nome da figura, né, e fonte 2 pontos também alinhada à esquerda. Então, é uma coisa que a gente tem falado a respeito, né, e no grupo não estava bem feito, em relação a esse grupo está bem alinhado, e esse grupo também fez uso, né, de 3 a 5 estratégias, apresentaram 4, né, e fizeram a fusão, algumas digitais, outras físicas, que foi aquilo que a gente pediu, né, na aula da terça-feira. Então aqui, né, esse grupo Alimbem cumpriu bem, né, esse item 4 pontos, tá? Sobre o 4.3, gente, estratégias promocionais. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Milena levantou a mão, depois embaixo a Duane. Milena, quer falar, Milena? Professor, eu tenho uma dúvida em relação, assim, nessa parte promocional, a gente estava pensando em utilizar anúncio de rádio. Porém, como é que a gente vai pôr a imagem? Essa é a minha dúvida, na verdade. Certo. Pode fazer só uma representação, né,
do teu anúncio de rádio uma tela, né, com o disclaimer, né? O que vai ser anunciado na rádio, né? Entendi. Tá bom. Qual é o texto Era mais que vai fazer dúvida parte desse anúncio, né? Um disclaimer, né? Uma imagenzinha desse disclaimer. Qual é o anúncio, né? Aí pode ser estilizado, né? Usa a caixinha do rádio, né? E ali o texto que a rádio vai transmitir, exemplo. Aí pode usar a criatividade para representar isso, tá? Uhum. Tá bom, senhor. Obrigado. Nada. Duane também quer fazer uma pergunta? Pode falar, Duane. Assim, eu sei que o senhor acabou falando, mas realmente eu preciso anotar de novo. Em relação a como vai ser, em relação ao desconto, eu posso apresentar o desconto ou não necessariamente nesta parte do trabalho? Tá. Em relação a desconto, né, não é a estratégia promocional que a gente está buscando aqui nesse item 4.3, tá? Mas ele pode mais a aparecer, divulgação. por exemplo, no teu folder. Tá? Tu vai montar o folder, que é a estratégia promocional, né, que vai promover a marca, a imagem da empresa, o produto, e lá no teu folder, tu coloca essa descrição, né, no teu folder, que está entregando o teu cliente, essa questão do desconto. Pode estar ali presente, tá? Tá, e uma outra dúvida. Como nós temos o Facebook e o Instagram criado da Natives, nesse caso eles contam já como dois sendo redes sociais? Isso, é a estratégia digital, né? Tu vai distribuir entre 3 a 5 estratégias, né? Algumas vão ser digitais, outras ser físicas. Então, tu pode ter 2 físicas, 3 digitais, ou 2 digitais, 3 físicas, conforme o grupo quiser distribuir. Desde que estejam estratégias digitais e físicas, as quantidades eles vão distribuir entre elas ali, aí fica a cargo do grupo, tá? Tem que o grupo achar mais interessante. Tá, ok. Obrigada. Certo? Obrigado. Boas perguntas, né? Bem legal. Mais alguém, gente? Milena levantou a mão mais uma vez. Pode falar, Milena. Agora eu não peguei muito bem a sua explicação. No caso, por exemplo, a gente vai ter mais de uma forma de rede social, né? Facebook, Instagram. E daí, no caso, quando a gente for botar imagem, a gente bota, por exemplo, o Facebook vai ser uma imagem, o Instagram vai ser outra imagem, vai ser considerado, então, outra forma de divulgar a empresa, é isso? Isso, cada uma é independente, tá? Vejam aqui, ó. Figura 3 é o Facebook da Limbem, a figura 4 é o Instagram da Limbem. São duas estratégias diferentes, duas redes diferentes, né? Entendi. Tá certo. Tá, tá certo. Obrigada. Nada, tranquilo. Valeu, perguntar. Mais alguém, gente? Muito bem. Então vamos ao item 4.4. No 4.4, né, é a estrutura de comercialização. Na estrutura de comercialização, a gente trata do canal de distribuição, né, a forma através da qual, né, o produto de vocês chega até o cliente final, tá? Então aqui, no 4.4, a primeira coisa que a gente falou, citar um autor, né, falando o que é o canal de distribuição, a sua importância, né? E aqui eles utilizaram o Cutler, né, para falar de canal de distribuição. Depois, né, os parágrafos seguintes, né, 1, 2 ou 3, falando a respeito de como o produto chega até o cliente final, tá? Pelo menos, gente, aqui 2 canais de distribuição, né, podem ter, ou 2 canais de distribuição, né, no mesmo tipo específico, ou 2 canais, né, diferentes, cada um dentro do seu tipo. Então, vamos relembrar aqui uma das coisas que a gente comentou na aula da terça-feira. Eu posso ter, né, um canal de distribuição, né, físico, direto, na minha empresa, e um canal de distribuição digital. Tá? Então, eu tenho um canal de distribuição físico, eu sou um restaurante. Então, eu vou ter lá os atendentes, né, dentro do meu restaurante. O cliente chega, né, o atendente entrega o cardápio, ele escolhe, né, a gente leva o pedido até a cozinha realiza, né, entrega o prato para o cliente, ele consome, vai até o banco, faz o pagamento, sai da loja. Então, esse é um canal de distribuição físico direto dentro da loja, atendimento direto.
Se for uma empresa de venda diária, tem os seus vendedores, tem todo o processo, né, que acontece na cada característica, né, cada empresa, cada tipo de produto pode ter, né, a atender esse tipo, né, de atendimento direto em loja, que é um canal de distribuição, faz com que o produto ou serviço, né, chegue até o cliente. Ou então, inclusive, e também um canal digital, em que o cliente vai fazer a aquisição do produto através do aplicativo, através do site da empresa, por exemplo. É uma forma de fazer o caminho, né, do produto ou do serviço até o cliente final. Só que no meio digital, né, o cliente, por exemplo, baixa o aplicativo, né, faz o seu cadastro, né, acessa lá, né, as abas do aplicativo, escolhe, né, o tipo de produto, põe no carrinho de compras, né, escolheu todos os produtos, depois do carrinho de compras, né, ele escolhe a forma de pagamento, escolhe a forma de entrega, né, depois selecionado tudo, realiza o pagamento, automaticamente, né, vai um aviso lá para o estoque da empresa que chegou, né, um pedido que já foi pago, precisa ser separado, né, enviado para a transportadora, e a transportadora faz a entrega final na porta, né, da casa do cliente. Então, pelo menos 2 canais distintos, em geral, né, tem para apresentar. Mas pode acontecer também que a empresa, né, não tem um canal físico, né? A gente não vende direto em loja, né? Vende só pela internet. Então, apresenta 2 canais diferentes de atendimento do cliente pela internet. Um pode ser o aplicativo, outro pode ser o site da empresa, né? Ou então a empresa vende também, né, dentro de alguma rede social, explica como é que funciona isso. Ou então a empresa utiliza parceiros, né, para fazer essa distribuição do seu produto. Mesmo que eu seja uma empresa na área de alimentação, eu não tenho lá, né, atendimento do cliente direto na minha empresa. Eu vendo através do Rap, né, através do iFood, através do Uber Eats, e eu faço a descrição de como funcionam esses canais, e cada um deles é diferente, né? Tem regras diferentes, né, a serem cumpridas e como a coisa acontece. Então aqui, gente, pelo menos 2 canais a gente vai descrever, né? Ou dentro do mesmo tipo, né? Se for, né, parcerias, né, e canais digitais, né, ou site e aplicativo, né? Ou então bem distintos, né? Um canal físico, né, atendimento direto na loja, e mais o canal digital, que todas as empresas hoje em dia são obrigadas a ter, né, para não perder cliente, né? Tá? Entendido aqui esse 4.4, gente? Aqui esse grupo, é claro, né, para citar os erros aí. Aqui fez a abertura correta, né, citando o autor, né, e aqui faltou apresentar, né, com detalhes aí como é que funcionam esses 2 canais deles, né, e ficou um pouco misturado aí, não ficou bem estabelecido. Eu vou ficar escutando enquanto eu aguardo aqui a chamada dela. Tranquilo, gente, nenhuma dúvida aqui no 4.4. A Islã falou ali, mas não sei se era alguma dúvida. A Bruna colocou no chat ali que tá tranquilo por enquanto. Legal, Bruna. Muito bem. Se no 4.4 está tudo tranquilo, né? Vamos adiante. 4.5. O 4.5 é a localização do negócio. Vocês precisam relatar ali, né, o endereço, né, os motivos pelos quais escolheram aquele local. Apresentar, então, né, a figura que identifica a posição geográfica do local, né. Sempre lembrando, né, gente, vocês vão apresentar uma figura, tem que olhar se tinha figuras, né, nas etapas anteriores para manter a sequência, né. Provavelmente na etapa 3 já não é mais figura 7, porque a gente já teve várias figuras antes, né? Então cuidem essa sequência para não perder. É que o título não seria só localização, né? A localização da empresa, no caso deles aqui, a Limbem, apresenta a imagem, né, com o ping da localização, e embaixo, fonte, 2 pontos, e a origem, né? No caso foi Google Maps, mas tem que colocar o ano, né? Google Maps 2021, 2020, né? Enfim, a data que foi pega a imagem, tá? Isso aqui é bem simples, bem direto, é só isso, tá? Milena levantou a mão, pode falar, Milena. Professor, desculpa a atrapalhar, assim, mas eu tô com uma dúvida em relação à parte 4.3. O senhor tinha nos informado
que a gente, na parte de estratégia de preço, né? A gente tem que comparar os nossos preços dos produtos que a loja mais vende com os nossos concorrentes que a gente já havia pesquisado antes, isso? O 4.3 não é estratégia de preço, tá? 4.3 é estratégia promocional. A estratégia de preço é 4.2, 4.2. então. Isso. Isso. Esses são 5 parágrafos que a gente pediu. Tá? Um parágrafo sobre o autor, um parágrafo sobre os concorrentes, quais os preços que eles estão praticando, um parágrafo sobre os clientes, quais os preços que eles disseram que gostariam de pagar, um parágrafo sobre a estimativa dos preços de vocês e o último parágrafo que é a estratégia, né? Qual a estratégia de vocês, comparando vocês com aquilo que o mercado está pedindo, aquilo que os concorrentes estão praticando. São esses 5 aí. Certo. No caso, a gente pode usar como base aquela pesquisa de mercado que a gente fez, né? Sim, as informações, Também, né? Para esse parágrafo, por exemplo, dos clientes, vocês já têm as informações na pesquisa, né? O parágrafo sobre os concorrentes, vocês também já têm as informações dos concorrentes lá naquela tabela de concorrentes, né? Então, vocês vão construir um texto falando sobre aquelas informações que já lá, né? Então, vai ficar mais tranquilo para fazer, não precisa, né, fazer uma nova pesquisa, né? Já tem as informações, né? Na verdade, era só para tirar mais uma dúvida do grupo em si, né? Mas é isso mesmo, senhor. Obrigado, viu? Certo. Obrigado, Milena. Chayane levantou a mão. Pode, Chayane. Senhor, sobre a 4.5, o senhor disse que é bem direto, como tem que escrever ali e tudo, só que sobre o aluguel, precisa colocar o valor do aluguel e tudo? Não precisa do valor, né? Pode ser, o motivo da escolha pode ser, o aluguel é mais atrativo. Não precisa colocar o valor aqui neste momento, tá? Na etapa 4, quando a gente entrar na parte contábil, financeira, aí vocês vão ter que especificar valores, mas aqui pode só citar o motivo pelo qual. Se eu escolhi essa localização porque o aluguel é mais barato, ou o preço do imóvel, né, estava mais acessível, essa é a justificativa, sem necessidade de colocar o valor em si aqui, tá, Chayane? Tá bom. Obrigado, senhor. Certo, obrigado. Boa pergunta da Chayane também, né? Mais alguém, gente? Elisângela levantou a mão, pode falar, Elisângela. Só daqui a pouco, quando puder, posso dar mais uma passada ali na 4.2, que ainda tem algumas dúvidas. Qual a dúvida na 4.2? Eu estava olhando ontem, pelo que eu entendi, eu tenho que pesquisar a concorrência, né? Fazer a descrição, tem que fazer um quadro ali também. Não tem que pesquisar nem fazer quadro, né? Aqui são 5 parágrafos. Tá? São 5 parágrafos. Errado. Segundo determinado autor, o que é estratégia de preço. O segundo parágrafo, vocês têm que falar sobre os concorrentes, quais os valores para os concorrentes. Vocês já têm esse quadro que fizeram em etapa anterior, vocês vão ver as informações de preço lá e construir um parágrafo aqui, né? Tá. Isso é um parágrafo sobre os preços que os clientes desejam pagar. Vocês já têm isso lá na pesquisa, vão fazer um texto aqui, um parágrafo falando sobre esses preços, né? Depois vocês vão fazer um parágrafo sobre a estimativa dos preços que vocês desejam praticar para aqueles produtos de vocês, né? E um quinto parágrafo sobre qual é a estratégia, né, dos preços de vocês. Tá? Aqui não apresenta nenhum quadro, nenhuma imagem, nenhuma figura, nada, são textos, 5 parágrafos. O que a gente comentou antes, que foi uma pergunta da colega, é que vocês já têm os preços, vocês já sabem os preços dos clientes, porque já fizeram pesquisa antes. Vocês já sabem, já têm os preços praticados pelos concorrentes, porque numa etapa anterior vocês já têm um quadro que fizeram essa comparação. Lá vocês têm informações, podem utilizar para construir o texto aqui. Aqui não vai nenhum quadro, nenhuma figura, não foi isso que foi pedido, né? Foi os 5 parágrafos, tá, Elisângela? Tá, obrigada, senhor. Nada. Alguém, gente? Então, nós estávamos ali no 4.5, né? Que é a localização do negócio. Tá? Aqui esse grupo, né, cumpriu aqui com a necessidade do parágrafo introdutório, né, que é apresentar a localização, o endereço, né, e os motivos pelos quais esse local foi escolhido,
apresentaram a imagem, né, do local, com a ping da localização, colocaram lá o título, figura tal, né, localização, só falta complementar com o nome da empresa, localização da empresa tal, está alinhado à esquerda, em cima, né, da figura, da imagem. O único problema aqui foi fonte, 2 pontos, né, que deveria estar à esquerda, abaixo da imagem, que ficou do lado, ficou desconfigurado, né. E por último, o 4.6 é a matriz SWOT. Vocês vão lembrar lá da nossa aula da terça-feira, que foi orientado, né? Colocar segundo determinado autor, o que é a matriz SWOT, para que ela serve, né? Como ela é utilizada. E o grupo fez, né? Está aqui. Esse grupo entregou e fez o parágrafo conforme foi combinado, né? Citou o autor, né? Explicando, né, o que é essa ferramenta, para que ela serve. Depois, abaixo disso, o que a gente combinou? O quadro, né? Quadro da análise SWOT, tá? Quadro, número tal, né? Já é o quadro 12, né? Na sequência do documento. O título, análise SWOT, só faltou complementar, né? Análise SWOT da empresa, no caso desse aqui, a Limbem, né? No caso de vocês, o nome da empresa de vocês. E então, o quadro com análise das forças e fraquezas, que são fatores internos, as oportunidades e ameaças, que são fatores externos, tá? Abaixo do quadro, fonte 2 pontos, autoria própria. Por que autoria própria, né? Porque vocês, né, que fazem essa análise e colocam, né, os tópicos aqui. E o que foi solicitado? 4 tópicos em cada elemento. Então, são 4 fraquezas, 4 forças, 4 oportunidades, 4 ameaças. E aqui, o grupo colocou 3 em cada um, né? Então, faltou, né, 1 em cada um para completar os 4 tópicos solicitados, tá? Sempre lembrando que, quando a gente fizer os fatos internos, forças e fraquezas, ou seja, são elementos de dentro da empresa, que a empresa tem condições de gerir diretamente. Tá? Então, o que a empresa tem dentro? Né? Seus funcionários, seus departamentos, conhecimento da empresa, tecnologia, né? Maquinário, matéria-prima, né? Tudo isso é dentro da empresa, ela que decide sobre isso. Então, as forças e fraquezas que vão aparecer aqui são elementos internos. As oportunidades e ameaças, né, são fatores externos, ou seja, a empresa não tem como decidir sobre, né, esses diretamente. Então, o que está externo à empresa? Né? A empresa está os clientes, os fornecedores, os concorrentes, o governo, né, o clima, né, a crise, né, o dólar, né, tudo isso está fora da empresa, como decidir, né, e aí podem representar oportunidades ou ameaças. Tá? Então, cuidem isso, que às vezes, né, tem algumas confusões aí, né? Às vezes quando vai fazer força e fraqueza, quando vê aparece alguma coisa que é externa, né? Então, como por exemplo aqui, né? Um dos erros aqui do grupo foi não ter colocado os 4 tópicos em cada item, né? E aqui a gente vai ver que nas forças foi colocado esse item aqui, ó. Expandir a região de atendimento, angariando assim mais clientes. Cliente interno ou externo? Cliente externo, né? Seria uma oportunidade aqui, né? Seria o 4º item aqui, né? Das oportunidades. Cliente externo. Tá? Ó, força. Honestidade nas relações profissionais. Tá? No atendimento ao cliente, aí sim, né? O meu atendimento pode ser honesto. Então, uma força interna, né? Aí sim. Mas expansão para fora no mercado, o mercado está fora, né? E aí é um elemento externo. Então, cuidem isso, gente, tá? Para não confundir, né? Elementos internos com externos. São os 2 pontos mais comuns que acontecem, né? Não cumprir aqui com a quantidade de itens, né, dentro de cada tópico, que são 4, e às vezes uma confusão entre o que é interno e o que é externo. Tá? Então aqui esse grupo, né, com quase tudo aqui no 4.6, né? Fez o parágrafo segundo determinado autor, o título do quadro certinho ali, né, só faltou complementar, botar o nome da empresa. A tabela SWOT, né, tá bem produzida, só faltou os 4, né, elementos, 1 em cada um aqui, né, e teve uma confusão sobre o que é interno e externo. O fonte 2 pontos, autoria própria, ok. Tá? Então essa é a nossa etapa 3. O que eu fiz aqui agora? Né? Comparei, né, a entrega da etapa 3 com tudo que foi orientado na aula da terça-feira. Na aula da terça-feira foi dito tudo, o que fazer, como fazer, a orientação passo a passo da construção de cada um desses itens. Está lá gravado na aula da terça-feira. Eu acabei de fazer agora aqui, né? A gente sempre faz
na segunda aula da etapa é pegar uma entrega e analisar, ó, isso faltou, aqui não foi feito daquele jeito, porque a gente compara com as instruções, com as informações, com as orientações da aula da terça-feira, tá? Então são 2 vídeos sempre muito importantes, né? Que na hora de vocês construírem, né, ou de fazerem, se ficaram com alguma dúvida, para rever esses vídeos, né? Eles ficam disponíveis para vocês no nosso Classroom, na barra atividades, lá tem lá os vídeos das aulas, né? De cada semana, sempre a aula da terça e da quinta fica disponível para vocês lá. Tá? Aqui, gente, sobre o item, então, 4.6, né, que foi o nosso último item, análise SWOT. Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse item 4.6? Tranquilo. Legal. Bem, gente, então a recomendação é, quando vocês forem fazer a entrega da etapa 3, tenho certeza, né, que vocês fizeram tudo aquilo que foi orientado, porque aí evita de vocês terem que retrabalhar a entrega, né? Já que foi dito que era para fazer, vamos fazer conforme foi dito, né? Conforme foi orientado, conforme foi explicado, o passo a passo. Evita aí de vocês retrabalharem. Tá? Mas, se fizerem entrega, né, faltando alguma informação, vai estar lá, né, solicitando, olha, revejam ao vivo nesse tópico, porque não foi assim que foi orientado, né? Precisa rever lá, para reconstruir, refazer, né, aquilo que foi solicitado, tá? Então, gente, sendo assim, sem nenhuma dúvida a acrescentar, nós vamos fazer o nosso intervalo, tá? 15 minutos. Depois do intervalo, a gente faz a nossa chamada. E após a chamada, um espaço aí para os grupos, né, se reunirem, construírem, né, a etapa 3, tá? E eu fico aqui conectado com vocês para as dúvidas e perguntas, né, que vão surgindo aí de vocês enquanto estão construindo a etapa. Então, é durante a aula ao vivo, né, nessa segunda parte da aula, que vocês têm espaço para tirar dúvidas, fazer perguntas em relação à construção da etapa. Então, é um momento em que, né, a gente pode aproveitar, né, para fazer essa construção e fazendo as perguntas para o professor que está aqui conectado com vocês, né? Certo? 10h15, voltamos 10h30. Pode ser, gente? Sim, senhor. Certo. Muito bem, gente. Durante o intervalo, então, só fecho o microfone e a câmera. Abro novamente às 10h30 para a gente fazer nossa chamada. Até daqui a pouquinho, gente.